Olá a todos, eu sou Fábio Goulart, filósofo da página filosofiahoje.com, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é dar aula de filosofia no ensino fundamental, dificuldades, desafio, fazer também aqui um esboço de uma proposta para você que está começando como professor no ensino fundamental, que de certa forma é algo que a faculdade não nos prepara, né? Diz que a filosofia é obrigatória no ensino médio, etc. Sim, mas também existe a possibilidade do ensino da filosofia no ensino fundamental. E aí? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Hoje é vlog, é mais informal, mas no final do vídeo vai ter uma surpresa para você que está interessado nesse assunto aí, filosofia no ensino fundamental. Então assiste até o final. Roda a vinheta. Pessoal que já é inscrito no canal Filosofia Hoje, ou que curte filosofia e está assistindo esse vídeo, eu quero pedir para vocês o seguinte: dê o joinha, dê o like, a meta de 50 joinhas, vamos atingir ela rapidamente, é pouca coisa e a gente precisa para o canal continuar existindo, para que cada vez mais pessoas assistam e compartilhem aqui o nosso conteúdo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se, não se esqueça disso, é muito importante, é parte burocrática, é parte chata, mas é a parte que faz parte do YouTube, é a contraparte de vocês, vamos dizer assim. 2016 para mim estava começando muito ruim, né? Eu estava perdendo horas no ensino médio, naquele momento eu só estava dando aula no ensino médio, então eu ia receber menos, eu estava bem ferrado, assim, literalmente. Só que daí eu tinha feito em 2015 um concurso para professor de filosofia no ensino fundamental, aqui no ensino de Porto Alegre, né? A educação de Porto Alegre tem essa especialidade da filosofia já nos anos finais do ensino fundamental, algo que é bem raro no mundo todo. E eu tinha ido bem nesse concurso, porém, era uma vaga, né? Aquela coisa de cadastro reserva, uma vaga, eu nem estava esperando então que me chamassem tão cedo. Só que teve algumas desistências, e então eles me chamaram, né? E isso salvou a minha pele, porque as horas que eu estava perdendo de professor no ensino médio, na rede estadual, eu acabei ganhando na rede municipal. Então eu fui, humildemente, mas já com minha experiência, afinal comecei a dar aula no ensino médio em 2009, bem dizer, eu já tinha 7 anos de experiência docente, já tinha melhorado muito as minhas aulas, os meus métodos e etc, testando o que funcionava, o que não funcionava, o que era interessante para os alunos e o que não era, o que ensinava, o que não ensinava, que às vezes você dá uma aula super interessante para os alunos, só que não ensina nada da sua matéria para eles. E aí, né? Então essa troca a gente sempre vai pensando, vai estrategiando, e eu cheguei lá no ensino fundamental e vou fazer a mesma coisa, né? Vai dar tudo certo. O que pode dar errado se já dá certo no ensino médio? Bom, e daí eu quebro a cara, e quebro a cara com força, com violência, né? Sistema completamente diferente, o ensino fundamental, né? Ele vai se configurando justamente em formar os fundamentos que esse aluno vai precisar para posteriormente avançar para o ensino médio. A idade dos alunos, trabalhar com alunos de 15, 16, 17 anos, eles têm algumas coisas em jogo. Quando você vai trabalhar com um aluno de 11, 12, 13, 14 anos, eles têm outras coisas em jogo e é bem diferente, porque nessa idade, cada ano é um turbilhão de mudança. Então você acha que dar aula para um aluno de 12 é igual dar aula para um aluno de 16, tá completamente errado, as coisas não funcionam. E as escolas de ensino fundamental têm uma configuração diferente, uma grade de horário diferente, a maneira de se aprovar, reprovar alunos diferente. A maioria dos alunos do fundamental se sentem obrigados, eles não têm aquela visão de eu estou fazendo para passar num Enem, num vestibular, para mudar de vida, não. Um ou outro tem, mas a maioria não, a maioria se sente obrigado. Muitos alunos chegam nos anos finais mesmo com a aprovação automática, daí nem a alfabetização tem direito. A questão de organizar o caderno, né? Você é professor de ensino fundamental, você tem que chegar junto com o aluno, ver onde é que ele está copiando a sua matéria, etc. Algo que lá no ensino médio é completamente impensável. No ensino médio você pede para eles fazer xerox, você dá polígrafos e etc. Estratégias que absolutamente não funcionaram no ensino fundamental.
Mas isso que eu estou falando não é especialidade da filosofia. Vai acontecer com qualquer outra matéria, né? Essa diferença entre o ensino fundamental e o ensino médio. Agora entrando propriamente na filosofia. Primeira coisa, vamos atrás então da base curricular. O que é aquilo que a Rede Municipal de Porto Alegre quer que se ensine de filosofia para os alunos? E daí quando eu puxo essa base, é absolutamente ridículo. O que eu recebo é um currículo de universidade com absolutamente toda a história da filosofia ali, que é completamente impossível de trabalhar. Mesmo se eu trabalhasse cada aula um assunto, que seria um crime para o ensino fundamental, eu não conseguiria abordar aqueles temas, né? Algo assim, sei lá o quê. Então, o que nós vamos fazer? Se aquela base ali é horrível, se é uma base que de base não tem nada, é tipo assim, larga um monte de coisa, cada professor trabalha o que quer, né? Esse tipo de coisa. Então, o que eu fui? Eu fui atrás dos livros didáticos, do material didático de ensino fundamental para a filosofia. E daí, para minha surpresa, não tinha nada, não tinha nada. E daí, vi várias editoras, nada. Livros didáticos, nada. Me mandaram livro de ensino médio. Aliás, eu tô com um monte aqui, ó, mostrar para vocês. Bom, acho que eles nem aparecem aqui. Onde é que tá? Ali tem uns. Ali tem uns de filosofia, aquela fileira ali, que eu ganhei um monte de livros didáticos, né? Ah, não, escolhe um aí. Todos de ensino médio, né? Todos de ensino médio, nada para o ensino fundamental. E não é o ensino, a filosofia não tá lá no ensino fundamental para você ensinar o Sócrates, Platão, Aristóteles, assim. Isso aí você vai ensinar no ensino médio, não tem por que então tá atropelando no ensino fundamental. Então fui atrás então dos outros professores da rede trabalhando a filosofia no ensino fundamental. Aí sim eu consegui colher coisas interessantes para se trabalhar com meus alunos e etc. Coisas que eu acredito, coisas que eu não acredito, mas o que eu encontrei, né, foi uma pluralidade muito grande, não tem muito uma conexão. Um professor vai trabalhar a questão do Maquiavel e da instrumentalização da política como instrumento de poder. Dá para trabalhar isso no ensino fundamental? Dá, com linguagem adequada, é óbvio que dá. O outro professor vai trabalhar questões de sentimentos, questões de reflexões que os filósofos fizeram sobre o amor, sobre a amizade, sobre o respeito. Então, essa pluralidade eu fui colhendo aquilo que me interessava e fui aos alunos. Questão de método, cada um tem o seu. Algumas coisas que eu fiz em sala de aula deram muito certo. Por exemplo, trabalhar com textos pequenos. No ensino médio a gente pode trabalhar com texto grande, pode trabalhar até com texto clássico dos autores. No ensino fundamental, muitos deles estão muito ruins na leitura. Muitos chegam com muita defasagem na leitura no 7º, 8º, 9º ano. Então, trabalhar com textos curtos. E antes de trazer as questões reflexivas, trazer questões de interpretação de texto. Eu sei que daí você pode pensar, mas tu é professor de filosofia, tu não é professor de português. Quebra essa caixinha, quebra essa caixinha. Eu posso trabalhar o raciocínio lógico com uma conta de matemática. Não é só porque eu sou professor de filosofia que eu não posso fazer isso. Se eu tenho uma habilidade a ser trabalhada, eu arranjo o meio. Então, no caso, eu quero que eles consigam fazer uma reflexão sobre um tema proposto. Então, texto curto. Esse texto escrito na primeira pessoa, como se fosse um jovem falando com eles. E esse texto, então, já traz uma espécie de exemplo, que é algo. O filósofo americano Matheus Lippmann já dizia, trazer o texto como um exemplo para os alunos. Começamos com perguntinhas simples. O que o personagem fez? O que aconteceu? Como é que foi o desfecho dessa história? Perguntas para compreensão do texto, assim chamo elas. E depois a gente vai para perguntas para reflexão, que são desde coisas bem abstratas, como o que você sente em relação ao que está sendo dito? Você já viveu algo parecido? Você acha que o mundo precisa ser assim ou não? Até questões um pouco mais concretas sobre aquele assunto. Por exemplo, se eu estou trabalhando o conceito de autonomia, que é um dos conceitos que eu trabalho no 9º ano, mais especificamente. Vamos fazer as perguntas, né? Que ali, o que você considera como sendo liberdade? O que você considera como sendo independência?
como você relacionaria a ideia de autonomia com independência, liberdade, e a gente vai construindo, então, o pensar já reflexivo e acessível para esses alunos. Depois, a gente consegue estabelecer um diálogo com a turma, às vezes sentando em círculo, eles expondo as ideias e etc. Aqui mora uma grande diferença em relação ao ensino médio. No ensino médio, é bem simples, você senta em círculo, você larga um assunto, eles debatem, depois fazem resenhas, e eles, de certa forma, boa parte da turma adora estar expondo, né? Adora estar botando para fora o que pensa, o que sente, que é uma característica dos adolescentes de 15, 16, 17 anos. Agora, quando a gente vai para o ensino fundamental, 11, 12, 13, 14, cara, é quase impossível estabelecer isso. Então, eu tive várias frustrações de fazer o círculo, trazer um tema e ninguém querer participar, ou só um ou outro aluno participar. Uma resistência muito grande, um sentimento de apequenamento, assim, de não infantilidade óbvio que tem, afinal, pela idade, mas assim, de achar que o que eles pensam não importa, achar o que eles pensam não vale a pena. Então, toda aquela questão ali, daquelas perguntinhas fáceis de compreensão, das perguntas de reflexão, de certa forma vai quebrando a casca desse ovo e fazendo com que esses alunos do ensino fundamental participem mais. Atividades com desenho eles adoram, fazer cartazes eles adoram, atividades que façam eles se movimentar dentro da sala de aula. Então vamos fazer forma grupo, daí agora sentamos em círculo, daí agora sentamos em círculo. Essa constante mudança, que no ensino médio também faz bastante diferença, no ensino fundamental ela é ainda mais marcada, eles meio que precisam disso para estarem arejando as ideias, né? Senão parece que a coisa não flui. A parte de avaliação também muda muito, né? O ensino médio você vai tocando matéria, faz uma prova lá no final, faz um trabalho, pede para eles apresentarem. No ensino fundamental essas estratégias tendem a fracassar. Elas começam a funcionar melhor quando a gente vai para uma avaliação diária, um dia a dia, eu chamo de dia a dia. Então, conferir se o aluno copiou. Sim, porque copiar é outra questão que é muito importante no fundamental. Eles têm muita dificuldade, como eu falei, a maioria dos alunos, né, no ler, no escrever, no interpretar. Então, o copiar entra como uma ferramenta importante e necessária aqui. Já no ensino médio, eu particularmente considero completamente desnecessário. Eu trago textos prontos, impressos, polígrafos, livros, e a gente trabalha diretamente nesse material, porque sei que tem mais 13 disciplinas trabalhando outras competências específicas. No ensino fundamental, este fundamento da escrita, a gente dá bastante atenção. Então, tá copiando o texto, tá fazendo, tá encontrando dificuldades, conversar um a um com os alunos e etc. E nisso já fazendo a avaliação, né? Pegando as atividades que ele fez, que ele não fez, né? E chegando lá no final do trimestre, basicamente já tendo tudo pronto, porque você fez um acompanhamento dia a dia com o aluno, sem a necessidade de instrumentos específicos de avaliação. Ao menos que tenha um trabalho específico. Tem um trabalho específico, a gente faz uma avaliação específica, uma provinha, um questionáriozinho sobre aquilo ali, e daí funciona muito bem, né? As questões mais legais minhas, nas aulas que eu apliquei no ensino fundamental, foi a criação do campeonato de filosofia. O campeonato de filosofia foi uma criação, assim, ó, exuberante, fantástica, uma experiência só positiva. Tem alguns entraves, porém, né, a diferença que aquilo faz no pensar dos alunos é incrível. Porém, campeonato de filosofia, quero 50 likes nesse vídeo, quero aumentar as inscrições no canal, daí eu faço um vídeo sobre o campeonato de filosofia. Explico como é que ele funciona, etc. Mas vamos lá, então, pelo menos 50 likes aqui, beleza? Proposta, sim, para o ensino de filosofia no ensino fundamental. Ora, vamos ao 7º ano, que é o primeiro dos anos finais. Né? Então a gente tem 7º, 8º e 9º, que é a antiga 6ª, 7ª e 8ª série, para vocês se localizando, você que é das antigas, né? Não estudou por anos, estudou por séries, tem que fazer essa situação aí. Então vamos lá, 7ª série, 6º ano. É a primeira vez que eles vão ter filosofia, certamente, né?
E então, o que a gente tem que começar a fazer? Ora, tem que ver o que eles sabem, né? O quão próximo o pensamento deles está do mítico ainda em relação ao do científico. Então a gente vai fazendo essa sondagem para saber exatamente o rumo que vai tomar. Depois disso, a gente vai para uma introdução à filosofia. O que é a filosofia? O que faz a filosofia? O que é importante estudar filosofia? Quem é o filósofo? Quem foram? Assim, essas coisas de curiosidade. E eles têm muita curiosidade sobre a vida privada desses figurões e figuronas da filosofia, né? Então é bem assim, eu não achem que eu vou falar do Platão que viveu há 2.700 anos atrás, eles não vão estar nem aí. Muito pelo contrário, eles vão se interessar muito como é que era a vida desse Platão, que roupa que ele vestia, que comida que ele comia, que jogo de videogame ele jogava. Não, né? Videogame não tinha, mas como é que ele se divertia lá, né? Então, essas curiosidades da vida, e daí você vai trazendo os assuntos, né? O Platão, né, não sei o que, daí falou de amor, e por que será que ele falou de amor? Será que ele tinha namorada, tal. Então, assim, a aula é quase como uma brincadeira. E a filosofia vai brotando ali, principalmente o interesse deles filosofarem é a coisa mais importante. A gente pode trabalhar éticas, conceitos, respeito, amor, dignidade, justiça, né? Conceitos gerais de ética, acho que são muito interessantes aí para a sexta série, onde literalmente a maioria dos alunos está deixando a infância para trás e entrando na adolescência. Então está mudando o corpo, mudando a voz, mudando as ideias, mudando as vontades. Essa questão da vontade, do desejo, do gostar, do não gostar, é sempre uma boa aí para a antiga sétima série. Sétima série? Não, vou falar de sétima série agora, tô falando da sexta do sétimo ano. Que loucura. Tá, mas vamos lá. Então, oitavo ano ou sétima série. Aqui a gente pode já entrar em algo mais abstrato, afinal eles já teriam tido uma introdução à filosofia antes, né? Então eu trabalho questões de linguagem, a gente fala do Wittgenstein, os dois Wittgensteins a gente fala, e eles adoram, porque o Wittgenstein era um cara vida louca, né? Então falar da vida do Wittgenstein eles acham uma loucura, até esse nome é um desafio para eles, né? Quando eles conseguem, né, pronunciar, escrever Wittgenstein, eles acham algo muito incrível. Parece uma besteira, mas é as pequenas vitórias, as pequenas conquistas que a gente leva da educação fundamental. E daí a gente começa a questão do limite do meu mundo, o limite da minha linguagem, entender como a nossa linguagem, né, se relaciona com nossas ideias, limitam, amplificam e etc. A gente faz um trabalho, que um dia eu mostro para vocês também, mas tem que ter like, que é o abecedário filosófico. Eles fazem um abecedário de A a Z só com palavras que eles mesmos criam, eles mesmos inventam, né, e sai muita coisa interessante dali, e isso também fala muito do que eles pensam, do que eles sentem. E depois a gente vê o segundo Wittgenstein, que é aquele dos jogos de linguagem. Entender que a linguagem não é algo, além da gente poder criar palavras, né? O sentido e significado não é algo fixo, não é algo que está morto ali no dicionário, mas sim algo que se estabelece na relação das pessoas. Eles curtem para caramba. De novo, para a área de ética, que é sempre bom trabalhar aqui, a gente pode avançar para questões mais formais, né? A própria pauta aí dos direitos humanos, direito à opinião, direito à liberdade de expressão, direito à educação, né? E como não tem sociologia no ensino fundamental, a gente também fazer um diálogo aí, vamos dizer, sociofilosófico é uma boa. Por fim, questões da natureza humana, Hobbes e Rousseau, contratualistas, que é algo que eles aprendem na matéria de história e se pode propor um diálogo aí interdisciplinar. Por fim, o nono ano, oitava série, época em que basicamente todos os alunos já estão adolescidos, vamos dizer assim, pensando já no ensino médio, desejando deixar aquela escola mais infantilizada para trás. Época muito boa de dar aula, e o assunto que eu começo trabalhando com eles é a autonomia. Autonomia, Immanuel Kant, e isso vai puxar liberdade, isso vai puxar independência, isso vai puxar questões de mercado de trabalho, questões de futuro, e é um ano muito rico, que uma questão vai puxando a outra. Chamamos Immanuel Kant e olha de quase tudo que o Immanuel Kant falou, e o quanto
esse autor, quanto as discussões dele se fazem presente no dia de hoje, né? Olha a questão do imperativo categórico. Como a gente sabe se algo é bom ou ruim, certo ou errado, né? Então, olha só, assim, é simplesmente fantástico. Né? E a coisa flui muito bem, eles adoram e etc. Dá para um ano a gente rodar nessas questões aí abordadas pelo Kant, que é a minha proposta, é o que eu faço no 9º ano. Então eles passam, vamos dizer assim, ó, não exatamente um currículo de história da filosofia, não exatamente um currículo de conhecer os alunos, mas é um currículo voltado para o conhece-te a ti mesmo. Até porque o ensino fundamental a gente ainda não tem a preocupação de estar ensinando para o vestibular, para o Enem. A gente pode, então, focar no conhece-te a ti mesmo. Essa é a minha grande proposta. Depois, se você quiser, assiste com bastante calma e pensa aí, comenta. Se você já é professor de filosofia no ensino fundamental, conta suas experiências de frustrações. Eu posso dizer, né, o meu primeiro ano dando aula de filosofia no ensino fundamental foi um mar de fracasso com pequenas ilhas de sucesso. O segundo ano já teve alguns continentes de sucesso. E o terceiro já quase o mundo, ainda tem muito que melhorar. Eu acho que para chegar nesse estágio completo ainda precisarei de mais alguns anos de experiência. O importante é que hoje eu posso dizer que, ao contrário do primeiro ano que eu fui dar aula de ensino fundamental de filosofia, que eu me senti muito mal, hoje eu consigo me sentir feliz com aquilo que eu estou fazendo. Então isso é mais importante que tudo. E agora, então, é hora da surpresa! Surpresa que eu quero passar para vocês, tanto aluno quanto professores de filosofia, é que eu vou fazer uma série de vídeos chamada Filosofia no Ensino Fundamental. Aliás, esse é o primeiro vídeo, só que nessa série não é contando passo a passo e etc. São videoaulas preparadas para o ensino fundamental, com textos adequados que eu já testei em aula e deram um resultado bacana, exercícios interessantes para a gente estar filosofando e refletindo. Tudo isso muito em breve aqui no canal Filosofia Hoje, mas a gente precisa das metas, né? Que é manter 50 likes por vídeo no mínimo, 200 visualizações nas primeiras semanas, chegar ao final do ano com 30 mil inscritos. Não tá difícil não. Mas a gente precisa da colaboração de vocês, curtindo, compartilhando, e toda essa parte burocrática que é meio chata. Então o vlog já ficou estilo pirula, né, aí com uns 20 minutos, e quero ver os comentários de vocês aqui. Quanto aluno, teve filosofia no ensino fundamental? Gostaria de ter tido? Como é que foi? E quanto professor? Qual a dificuldade? Quais as experiências positivas e negativas? Aqui o espaço dos comentários, espaço aberto. Pode botar as frustrações mesmo ali, que a gente vai discutir elas, as vitórias, as conquistas, como você se sentiu e etc. Tamo junto. Obrigado, valeu e até a próxima!